Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de endereçamento IP. Hoje a gente vai falar sobre a classe de endereço IP, onde é através dessas classes que a gente consegue dividir o endereçamento IP em várias partes, né? Onde nos permite fazer uma classificação desses endereços IPs. Lembrando que essa classificação é uma particularidade principalmente do IPv4, a classe, essa questão da classe, onde ele pega, vocês vão notar que ele pega 1 byte da parte de rede, e os 3 bytes continuam para host. A classe B, ele pega 2 bytes para rede e 2 bytes para host, e a classe C, ele pega 3 para a rede e 1 byte para host. A ideia de diferenciar essas classes, principalmente para falar quem que é qual classe, ele pega esse primeiro byte da rede lá e pega 1 bit daquele byte para fazer a classificação. Só lembrando que as 3 principais classes que a gente utiliza é a classe A, B e C, né? A classe D eles chamam de classe especial, principalmente para grupo multicast, e a classe E, que é uma classe mais reservada. São características, né, que a gente tem, que a gente trabalha quando a gente fala de classes, tá? Então, aqui nós temos a parte das classes, né, principalmente quando a gente está falando, né, onde a gente fala dos bytes, né, então aqui a gente tem um byte, né, em si. Aqui a gente tem um byte, né, daqui a aqui você tem um byte, né, o que eles chamam de octeto, daqui a aqui você tem outro byte, daqui você tem outro byte, e daqui você tem outro byte. Então, aqui você tem o que eles chamam de octeto, ele faz a separação do 0 ao 7, um octeto, do 7 ao 15, outro octeto, do 15 ao 23, um octeto, e do 23 ao 31, outro octeto. O que ele faz? Na classe A, ele pega, lembra que a classe A, ele pega o primeiro octeto para a rede, então o primeiro octeto é NetID, que é parte de rede. O restante para lá, ele é host ID, ou seja, o que acontece com essa parte daqui? Essa parte é a parte de host, e essa parte aqui é a parte de rede. Então, essa parte de endereço, para ele falar que é a classe A, ele pegou 1 bit daqueles 8 bytes, né, que ele tem aqui, então ele tem aqui, no caso, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, fui um a mais. Esse aqui não conta. Então, aqui eu pego o primeiro 0 dele e uso para falar que aquele cara é classe A. E o restante dele vira o endereçamento para identificar a parte da rede do endereço IP. O restante vira host ID. Já na classe B, ele, no caso, pega 2 bits, né, da parte de rede. Só que a parte de rede da classe B, ele pega 2 octetos. Então, aqui, ele vai ter os 2 octetos aqui da parte de rede, e para cá é host ID. Aqui é rede, e aqui é host ID, que é a parte de equipamento. Esses 2 primeiros bits, no caso, dos 16 que ele tem aqui para rede, os 2 primeiros são utilizados para falar que aquele cara é a classe B. Já a classe C, ele utiliza os 3 primeiros, né, bits, né, da classe de rede, né, da parte de rede, que, nesse caso aqui, ele usa os 3 primeiros octetos. Esses 3 primeiros octetos, 3 bits, né, no caso, são utilizados para identificar que esse cara é da classe C. A gente trabalha muito com 2 classes aqui, a classe A, né, vocês vão notar isso pela numeração, e a classe C.
Então, uma coisa que vocês percebem, assim, é nítido de ver, que a classe a gente vai detalhar cada uma delas, a classe A, ela trabalha com um número muito pequeno de rede e um número muito grande de equipamentos. Já a classe B, ele faz um meio a meio, né? Então, ele usa uma grande parte tanto para rede como para equipamentos, são muito parecidos. Já a classe C, ele tem muita rede e pouco equipamento, né? Isso é uma característica de cada classe. Aí a classe B e E são reservadas, né? Mas da mesma forma, porque ele identifica, é uma classificação que ele utiliza, então, o endereço multicast, ele usa todos os octetos, menos os 4 octetos iniciais. A mesma coisa é a classe E, que usa os 5 octetos iniciais. E quando ele usa os octetos, se vocês notarem, ele sempre vai ser por padrão 0, nesse caso, a classe B vai ser 1, 0, a classe C 1, 1, 0, a classe D 1, 1, 1, 0, e a classe C em si, a classe E vai ser 1, 1, 1, 1, 0, tá? É um padrão que ele ocupa, principalmente porque vocês vão notar que quando ele transformar em binário, ele vai adiante, tá? Então, falando um pouquinho especificamente sobre a classe A, né? A classe A tem essa característica dele ir do 1 ao 126, um endereço IP desse cara é o 11.200.12.200, né? Qual que é a máscara padrão desse cara? A máscara padrão dele, ele vai sempre trabalhar, né, no caso, com 255.0.0.0. Por que isso? A gente falou, né, a gente definiu que a máscara em si, né, ela vai, no caso, essa primeira parte aqui é a parte de rede. A parte em vermelho é a parte de máquina, né, de quantidade de máquinas. Então, ela vai do 1 ao 126. Por que ela vai do 1 ao 126? A máscara em binário, né, no caso, representando ela, lembrando aquela figura anterior, ele fala que eu tenho os primeiros 8 bits são da rede, né? Então, os 8 bits são da rede, então aqui ele é rede, e o restante 00 é host, né? Então, o restante daqui para cá é host. Beleza. Só que vocês lembram que ele falou que o primeiro bit em si, ele não tem, o primeiro bit ele é utilizado para identificar que é classe A. Então, o que acontece nesse caso, né? Ele pega o primeiro bit e identifica como classe A. Então, ela é uma característica, tá? É uma característica que a gente tem aqui, peraí, deixa eu aqui. É uma característica que ele tem. Por que a barra 8, nesse primeiro caso aqui? Porque ele fala que a parte de rede, né, que os 8 bits ligados, identifica este cara aqui como, no caso, como classe A. Então, são todos os bits ligados em si. Qual a quantidade de rede dele, né? 126 redes. No caso, lembrando só um detalhe, né? A quantidade de roxas, né? Se a gente falar que aqui vai de 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255. Então, por isso que aqui ele vai pegar e vai multiplicar, né, esses 3, nesse caso, vai fazer 256 vezes 256 vezes 256, que vai dar 16.777, 2.214 hoje. Por que aqui é menos 2? Lembrei, não se esqueçam que a gente tem 2 endereços sempre reservados, que é o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, aqui vocês têm essa característica, ó, tá? Que você tem esse P e esse P aqui são reservados. Se eles são reservados, por isso que aqui a gente pega e coloca aqui menos 2, que vai dar, no caso, né, vai ser essa multiplicação, menos 2, esse que vai ser, no caso, a parte que mostra
o endereço do cabo de rede, né, que a gente fala, daquela rede em si, e o endereço do broadcast. Então, são 2 endereços reservados. Esse IP começa como? O primeiro host da rede, né, no caso do primeiro exemplo que eu dei lá em cima, desse cara aqui, ó, 11.200, ele começa com 11.0.0.1, tá? E o último endereço é 11.255.255.254. Não se confundam que esses 2 caras aqui ser 255, porque o endereço de broadcast dessa rede, quando eu falo em broadcast, todos eles, nesse caso, serem 255, o que, na verdade, me importa é esse último cara aqui, que é o 255 final, que me identifica como endereço de broadcast. Esse cara é o último endereço da minha rede, então, o último endereço da minha rede e o primeiro endereço da minha rede, no meu host, num exemplo, claro, de classe A. Tá? Então, toda vez que ele faz esse cálculo, né, ele sempre faz essa verificação. Lembra quando eu falei daquele detalhe da classe, né, onde você pega os 8 bits daquela rede e você faz uma definição, né, daqueles 8 bits da seguinte forma, tá? Você pega essa característica aqui, onde você tem os 8 bits da rede, né? Onde você tem os 8 bits da rede, e um daqueles bits, né, que você tem os 8, né, em si, você identifica que aquela classe, para identificar que a classe A, um daqueles bits é 0, que no caso vou colocar o primeiro bit da esquerda para a direita, porém, lembrando que a gente tenha, no caso, a valoração, né, de colocar, né, vou fazer a multiplicação aqui, o que ele faz. Quem que é a primeira máquina daquela rede? Este cara aqui, no caso, ele não usa, eu falei máquina da rede, não. Quem que é o primeiro host, o primeiro endereço de rede, tá? Esse cara, ele não é utilizado, esse aqui que é o que eu considero. O primeiro sempre começa com 1, então ele zera os demais, ó, todo mundo tá zerado aqui, né? Então, o que me vale, para mim transformar em decimal, é 1. De decimal binário é 1, aqui esse é o primeiro. E quem que é o último host da rede? O último host da rede, ele ativa todos os bits, né, nesse caso, e faz, né, aquela que eu falei anteriormente para vocês, né, se tá todo mundo ativado, é só fazer uma multiplicação simples, né, entre eles, né, faz, no caso, o elevado lá, em si, que ele eleva, lembrando, né, ele faz o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, e vai fazendo assim até você ter os valores corretos, né? E você faz a soma disso daqui, né? Então, você soma todo mundo, e isso aqui vai dar 127, tá? Então, o primeiro bit do campo de rede, ele vai ser sempre fixado em 1, então ele é uma característica para eu falar que ele é classe A. A faixa de endereço IP, ele vai trabalhar de 1 a 127, né, o número de redes, né, no caso, por que é 2 elevado a 7 aqui, né, ele é 2 elevado a 7, porque aqui só sobra 7 bits aqui que ele tem 8, só que um é reservado para me identificar a rede em si. Então, é uma característica, tá, dessa minha rede, tá, e eu faço essa contagem, e o número de máquinas, né, no caso, ele fala 2 a 24, quer dizer, porque a parte de host, né, no caso aqui, eu tenho 3 conjuntos de octeto, né, então aqui eu tenho 8, 8 e 8, então 8 vezes 3, 24, né, no caso, aí ele leva 2 a 24, e faz a quantidade de host. Por que menos 2 novamente? Porque eu tenho a parte que identifico a rede e tenho a parte, um IP exclusivo para falar de broadcast. Então, sempre vocês vão ter essa subtração por menos 2. Então, no caso, ele faz a quantidade de redes aqui, ele faz 2 elevado a 7 menos 1, que é um deles é reservado, então ele fala que ele tem 127 redes, né? Então, uma característica
Já a classe B, né, nós temos aí a característica dele, onde a classe B, ele tem ele vai de 128 a 191, percebam que ele é sequencial, né, quer dizer, ele foi até uma numeração, a classe A, e agora ele vai na classe B. Mas até onde vai a classe B? A classe B, ele tem esse cálculo aqui, eu vou fazer ao contrário, porque é mais, depois eu mostro, volto para o slide anterior. Então, a classe B, ele tem essa característica de você, os 2 primeiros bits dele, é o que identifica como classe B. O restante dele, né, no caso aqui, você lembra que são 8 octetos, né, então eu tenho um conjunto de 8 octetos, aqui eu tenho outro conjunto de 8 octetos. Só que aqui vai ser 8 menos 2, porque eu estou usando 2 bits aqui, então 8 menos 2 aqui, então no caso eu tenho só 6 bits de representatividade. Esses 6 bits, no caso, mais o restante daqui, ele faz a junção, né, de ter a parte de rede, que eu tenho no caso 16 bits, e ele faz a mesma conta, tá? Quem que é meu primeiro endereço? Lembra que eu falei que, como ele usa os 2 primeiros bits, ele vai sempre utilizar e trabalhar, né, nesse caso, ele sempre vai trabalhar com essa questão aqui, ó, 128, 64, 128, 64, então esses 2 primeiros, eles são fixos, né, então ele não entra naquela contagem. Qual que é a minha primeira máquina da rede, né, a minha primeira máquina da rede, nesse caso aqui, ele zera todo mundo, então a primeira minha máquina que identifica a rede, a parte da rede, é o 128. Qual que é a minha última máquina que, no caso, identifica a parte da rede? É você ativar todos eles, que vai dar 191, né? Então, ele não utiliza a primeira faixa. As primeiras duas, ele é fixado em 1 e 0, tá? A faixa do primeiro byte vai de 128 até 191, tá? O número de redes é 2 elevado a 14, né, principalmente porque é o que me resta ali aqui, né, são os 6 mais os 8 bits que eu tenho ali, aí então quer dizer que ele faz 2 elevado a 14, e isso aqui eu tenho o meu número de redes. Número de máquinas da rede, 2 elevado a 16, porque aqui eu tenho 2 conjuntos de 8 bits, né, que vai dar 16, que vai me elevar aqui 2 elevado a 16, que no caso aqui vai nos levar, né, a 65.554 hosts. Por que menos 2, novamente, a gente tem o broadcast, e temos a parte que a gente identifica a rede, então, sempre vai ser esse menos 2. Se eu voltar aqui, só para voltar, dar um exemplo para vocês, aqui vocês têm aqui um exemplo, tá? Onde a classe B vai de 128 a 91, né? Essa classe, um exemplo de um IP dessa, um exemplo, tá, gente? 170.70.7.10, como que é a máscara padrão? Lembra que a metade dele é rede e metade é host, então a parte azul é a parte de rede e a parte vermelha no caso, identificar as máquinas da rede, tá? Uma outra forma de definir a máscara é você colocar a barra 16. Por que a barra 16? Porque aqui, ó, você tem os 2 primeiros octetos, ou os 16 primeiros bits ligados. Então, toda vez que a gente fala barra 16, quer dizer que ele identifica que ele no caso, também uma outra definição, que eu tô falando que esse cara é uma classe B, então, barra 16 identifica isso. Mas, vocês vão notar que a gente utiliza a máscara também, uma das máscaras que a gente utiliza é a máscara, essa máscara aqui, que é a máscara 255.255.0.0, tá? Então, aqui vocês têm essa característica, tá? Onde a primeira parte é rede, a segunda parte é host.
Qual que é a quantidade de máquinas na rede? É o 16.384, né? E qual que é a quantidade de host, eu falei anteriormente. O endereço de rede deste cara aqui, ó, 170.70.7, ele vai ser 170.70.0.0, quer dizer, isso aqui identifica a rede. Este aqui identifica a primeira máquina da rede, né, quer dizer, ele começa com um aqui. A última máquina da rede, percebam que aqui o 254, o 255, desculpa, ele mantém, né, porque não identifica aqui o broadcast, mas esse cara aqui é o 254, quer dizer que é a minha último host da rede, e esse cara aqui, que é o 255, que é o meu, que a gente chama de endereço de broadcast. Então, por que que ele é -2? Por causa deste cara e por causa deste cara. Então, sempre vai ser -2, porque eu sempre tenho um endereço reservado para a rede e um endereço reservado para o broadcast. Então, uma característica que ele tem, tá? No caso, vocês percebam que isso aqui vai ser fixo, 170.70, essa parte da rede que eu falei para vocês, então ele é fixo, sempre vai ser fixo ali, e você vai só trabalhar, no caso, saber quem que é o primeiro host da rede, quem que é o último host da rede, quem que é o endereço de broadcast, quem que é o endereço de rede, que a gente chama de endereço de cabo. Só não se esqueça um detalhe importante, toda vez que a gente fala de endereço de broadcast, quando a gente falou sobre endereço de broadcast, vocês lembram que a gente falou também sobre aquela parte, falar, o endereço de broadcast é 255, 255, 255, 255. Ah, mas não, o 255 é só para falar que ele é um endereço de broadcast para algum tipo de classe, tá? Aqui, quando a gente fala de endereço de broadcast da classe B, por exemplo, é essa aqui que eu falei para vocês, tá? Esse cara aqui, dessa classe. A classe C, ele também tem essa característica, que é uma das classes também mais utilizadas também, onde ele tem essas características. Lembra que eu falei que ele usa os 3 primeiros 8 bits, lembrando que ele tem aqui, ele utiliza os octetos aqui, né, ele está trabalhando esses octetos, só que desse primeiro octeto aqui, ele pega 3 bits, né, então esses 3 primeiros bits são reservados para falar, ó, esse cara é da classe C, então essa representatividade, né, desse primeiro, ela representa dessa forma, tá, então aqui nós temos essa característica, tá, de colocar, então, essa representatividade, lembrando que esse 0 é padrão, né, a gente mostrou anteriormente, onde eu tenho um 0, ele mostra, né, esse é fixo, né, em si, então ele é fixo aqui, tá. Qual que é a minha primeiro endereço de rede dessa rede classe C, né, todo mundo ligado a 0, então esse aqui vai dar 192, eu ativo o restante, e essa parte aqui é 223. Percebam que ele pega o primeiro octeto para fazer a representatividade de classe. Porém, quando a gente está falando da parte da rede, ela envolve todos esses primeiros octetos, é só mesmo para falar onde inicia e onde termina a minha classe C. Os primeiros bits são fixados em 0, então 0 é padrão, eu mostrei anteriormente. Qual que é a faixa de endereço IP? 192 a 223. O número de endereços na rede, né, no caso, a gente tem aqui o 8, né, aqui que a gente, no caso, 8 mais 8, 16, aqui o que sobra vai ser, no caso, 5, né, 16 com 5 dá 21, então aqui ele faz 2 elevado a 21, que é o número de máquinas na rede daquele cara. E no caso de host, é só você elevar o número que sobrou ali, 2, na verdade, de máquinas, vai ser 2 elevado a 8, que vai ser, no caso, 254 hosts. Percebam que este cara aqui trabalha com pouco endereços de rede, né, então a gente tem uma característica dessa parte da classe C. Voltando para um exemplo,
tá? É bem bacana isso daqui, onde é um endereço também que a gente utiliza. O 192 é um endereço que a gente trabalha bastante, ele é um endereço classe C. Porém, estou dando um exemplo para vocês aqui de um endereço IP 200, 100, 10, 100. Qual que é a máscara padrão que a gente utiliza, né? A gente utiliza dessa forma, 255.255.255.0, que significa essa máscara de rede. Eu posso definir essa máscara de rede colocando uma barra, né? E colocando um 24 aqui, por exemplo, para falar que esse cara é classe C. Por que que ele é classe C? Porque os 3 primeiros octetos são ligados, então, 8 vezes 3, 24 bits, logo, então, minha classe C, para identificar a classe C, eu coloco esse barra 24, que define que é classe C. Uma outra forma de definir, igual eu falei para vocês, é dessa forma aqui, colocando 255. Existem autores que gostam de trabalhar a barra 24 e autores que trabalham usando essa máscara que a gente chama máscara padrão, tá? Então, os 3 primeiros são redes e o restante é host. Então, a quantidade de redes é essa, a quantidade de host 254, lembrando por que é 254, por causa desse cara, do endereço de rede e do endereço, no caso de broadcast. Quem que é a primeira máquina dessa rede que eu falei aqui, dos 200, 100, 10? A primeira máquina da rede é 200, 100, 10.1, 200, 100, 10, 254, é o último host daquela rede. Qual que é o endereço de broadcast? É 255. Nesse caso aqui, como eu só trabalho este cara aqui como máquina de rede, a gente não tem aquela preocupação de ver o que está anterior. Porém, como eu mostrei anteriormente, quem demonstra que é o broadcast é esse cara, percebam que sempre esse último esse último octeto aqui, essa última casa, né, que seria a parte do Z aqui do host ID, tá? Então, uma característica, toda vez que a gente trabalha e toda vez que a gente fala dessa questão de classes, tá? Essa é uma explicação que eu gosto muito de fazer, de classes, principalmente para vocês, eu falo das 3 principais, que é as que a gente mais trabalha, porque quando eu aprendi, eu sempre aprendi, eu decorava, né, em si, para falar, por que é assim? Porque é assim, é uma tabela, você decora e tudo mais acontece dessa forma. Não. Existe uma definição que foi feita e foi trabalhada, né, onde ele faz essa característica e, de forma resumida, eu vou apresentar aqui para vocês, né, de 1 a 126, no caso, é a classe A. Lembra, ninguém questionou, né, mas lembra que ela é de 1 a 127, né? Por que o 127 não entra? Porque o 127 é o endereço de loopback, lembra que eu falo quero testar minha placa de rede, eu utilizo ele. Então, percebam que a classe A ainda tem, ele tira um, que é o endereço reservado de loopback, tá? Então, ele vai de 1 a 126, o meu primeiro bits que ele utiliza é o 0, né, que ele coloca, o número de rede é 126, o número de host 16.216.777.214, a minha máscara padrão, no caso, é 255.0.0.0, né, no caso, seria rede, host, no caso, a classe B vai de 128 a 191, os primeiros bits é 1 e o 0, número de rede 16.382, número de host 65.534, aí, na verdade, parte é rede e parte é host, então ele é um meio a meio, né? A classe C, que é uma classe que a gente também utiliza, ele tem os primeiros bits dessa forma, 1, 1, 0, ele tem um número de rede nesse valor, e aqui eu tenho o número de hosts, um número pequeno. A máscara padrão dela é 255.255.255.0, né, quer dizer, é rede, e só o último é o host. Uma classe que é utilizada para tráfego e multicast, né, a classe D, que é 224 a 239, ela tem essa característica dos primeiros bits, né, principalmente para definir essa classe, e, no caso, para esse futuro, né, na verdade, esse futuro já aconteceu e já foi utilizada e muito trabalhada, tá? Essa parte de testes é uma coisa que já aconteceu, até uma das grandes problemáticas que foi sobrecarregada, e o pessoal
criou o IPv6 para ter mais possibilidades. Então, aqui eu tenho a classe E em si, que são de endereços reservados, né? Definitivamente uma outra notação que a gente trabalha, que vocês podem sempre estar pensando nela, né, da faixa de classes, né, ou, por exemplo, se eu tenho 10.0.0.0, ele vai até 10.255.255.255, no caso, a faixa de endereço IP, né, nesse caso. Qual que é outra anotação que vocês têm da classe A? /8, da classe B, por exemplo, aqui ele tem um exemplo de faixa de endereço IP. Aqui, no caso, ele tem a anotação da /16 para identificar como classe B. Aqui, uma faixa de endereço IP, onde aqui eu tenho a anotação que ele utiliza o /24. Né? Não se esqueçam que a definição desse /16, /24 são todas definições que a gente utiliza e trabalha usando as classes. Uma coisa importante que apesar de a gente ter essas classes definidas, você pode subdividir essas classes, tá? E fazer, no caso, o que a gente chama de cálculo de subrede, tá? Então, vocês podem, por exemplo, diminuir ou quebrar essas redes em redes menores, tá? Por exemplo, eu quero utilizar essa classe A, só que eu quero quebrar em subredes menores. Então, você pode trabalhar e diminuir ou recalcular essa quantidade de redes que ele tem ali. Então, esse cálculo de subrede, ele permite que vocês trabalhem, né, e façam cálculo de subredes em redes menores, tá? O padrão que existe no caso, essas 3 classes, né, que a gente trabalha aqui, né, essas 3 classes. Essas 3 classes, elas são as principais, mas nada impede que você vá lá, por exemplo, na classe B, e faça um cálculo de subrede para quebrar aquelas opções de redes em subredes menores, tá? Então, você tem como se fosse subcategorias dentro de cada classe. Então, você pode fazer esse cálculo. Com isso, gente, tudo isso que eu falei para vocês, de primeiro host, segundo host, qual que é o endereço do broadcast, vai mudar um pouquinho, porque ele impacta bastante com relação a isso. A máscara também, que eu falo aqui, /24, ela também alteraria, porque vocês estariam, em vez de, por exemplo, de vocês pegarem 1 bits, você pega mais de 1 bits naquela classe, tá? Então, no Moodle tem uma apresentação, um slide, que fala sobre isso, tá? Que fala sobre esse cálculo de divisão. Quando vocês tiverem um tempinho, por favor, assistem, deem uma olhada, né, para vocês entenderem como funciona essa parte de cálculo de subrede. É um vídeo até antigo um pouco, porém ele tem uma explicação muito bacana para fazer cálculo de subrede. Antes até eu fazia vocês fazerem cálculo de subrede, principalmente para vocês entenderem como funciona nesse caso. Esse caso que eu mostrei para vocês anteriormente são cálculos padrões, são endereços de rede que vocês sabem que são daquela classe, né? E quando você calcula a subrede, você tem que fazer tudo na mão. É uma coisa interessante, bacana, legal para se brincar e entender melhor também a parte de IP em si. Bom, a gente falou, né, sobre o IP, né? Só que existe uma coisa uma pergunta, né? Como que você hoje obtém o endereço IP? Você pode ser codificado, né, pelo que a gente chama de administrador no arquivo, né, que é a parte de configurar ele fisicamente, né, ou pelo painel de controle. Você vai lá e coloca o IP, ou você utiliza, no caso, uma coisa que é chamado DHCP, né, que vem de Dynamic Host Configuration Protocol. Esse cara é famoso, ele ganhou muito, vamos dizer assim, ganhou muito, como se diz, notoriedade pela facilidade de vida que ele trouxe, principalmente para os usuários. Antigamente, a gente tinha que entrar e configurar fisicamente todas as máquinas da rede. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é esse serviço de plug and play, quer dizer, você liga
sua máquina na rede, e a sua máquina está funcionando ali, está totalmente funcional, ela entra na rede, ela vê todo mundo, ela enxerga todo mundo, né, ela participa da rede. E ela faz isso porque existe um protocolo, né, o protocolo DHCP. Esse protocolo DHCP, ele é um protocolo, né, no caso, que nos oferece essa disponibilidade de, em vez de você fazer manualmente, colocar o IP de todas as máquinas na mão, né, você simplesmente vai colocar esse IP através do servidor DHCP, tá? O protocolo de configuração dinâmica, né, de hospedeiro, né, o famoso DHCP, permite que a máquina, né, tenha dinamicamente o endereço IP do servidor ao entrar numa rede. Algumas características importantes que o DHCP faz é renovar o endereço que está em uso. Vocês podem perceber que, às vezes, a mesma máquina tem, geralmente, o mesmo IP, porque, por exemplo, você trabalha todo dia naquela máquina, ela sempre está ligada. Geralmente, parece que você está sempre com o mesmo IP. Até, às vezes, a gente cai na tentação sempre de falar que você tem o mesmo IP em si, mas a resolução de nomes, ou a renovação de nomes, é serviço do DHCP. Então, geralmente, às vezes, pode ser que, por coincidência, você sempre está trabalhando com o mesmo IP, mas quem manda e desmanda nisso é o servidor DHCP. Por isso que ele tenta manter até o que a gente chama de reutilização de endereços IPs. Então, você tem essa sensação de que você está sempre com a mesma máquina. Principalmente se você se mantém sempre conectado e ligado, né? O DHCP, ele, principalmente para usuários móveis, né, notebook, celular, essas coisas, é muito mais rápido, porque vocês imaginam antigamente onde que a pessoa, para entrar na rede, tem que ir lá, bater lá no setor de TI e falar assim, ó, gente, eu preciso configurar minha máquina, né? Imagina o trabalho que era antigamente, para cada pessoa entrar na rede, ela tinha que falar, ó, configura aqui meu computador para a faixa de IP. Hoje não. O cara entra na rede e ele já tem acesso ele conecta no negócio, coloca que ele tem um servidor da DHCP e o cara automaticamente já serve esse serviço para as pessoas que estão ali na rede. Mas como funciona, né? Qual é a visão toda vez que a gente trabalha com um protocolo de configuração dinâmica, né, de hospedeiro chamado DHCP? Ele é denominado protocolo plug and play por causa dessa facilidade. Vou lá, ligo minha máquina, conecto no cabo de rede, eu conecto na rede em si, automaticamente eu recebo um IP, eu ganho um IP naquela rede. O host transmite, né, a mensagem DHCP chamada DHCP Discover, né, ele faz o que a gente chama de descoberta do servidor DHCP, ele tenta, esse host, essa primeira opção de dar chamado DHCP Discover, é tentar descobrir com quem você vai interagir, né, então ele está tentando ver se tem algum servidor DHCP ativo ali, né, então o cliente vai enviar um pacote UDP através da porta 67, lembrando, né, que o DHCP, ele é um protocolo não orientado à conexão, principalmente pela essa particularidade dele de não se preocupar com quem está ou não se conectando na rede, né, uma característica dele usar o protocolo UDP. Depois, o servidor DHCP responde com uma mensagem chamada DHCP Offer, né, que é a oferta dos servidores que tem ali disponível, né, então, ele vai receber a mensagem e responder para o cliente, né, falar, ó, eu tenho disponível, eu tenho endereço IP, eu tenho a máscara, até o tempo de concessão que ele tem ali naquele endereço IP, ele oferece. A solicitação do DHCP, no caso, ele faz o DHCP request, né, ele faz uma solicitação em si, ele solicita o endereço IP, né, porque aqui ele fala, o servidor oferece, né, ele fala assim, ó, eu te ofereço o IP, aí o host pode ou não aceitar, então, se o host aceitar, ele vai mandar uma mensagem de DHCP request, e, em seguida, quando o servidor termina, né, ele fala que ele envia um DHCP, que quer dizer, o servidor aceitou
a conexão, né, a solicitação daquele servidor, né, então, exige a ligação entre os dois, né. Aqui nós temos a figura, né, no caso, aqui nós temos a figura do DHCP, servidor DHCP e o cliente, né, DHCP, que é geralmente o que a gente chama de recém-chegado, quer dizer, ele precisa de um endereço de rede, né. Sempre vocês vão ter a figura do servidor, né, lembrando que uma coisa interessante que geralmente existe um servidor naquela rede, né, no caso, que vai distribuir o IP para todas as máquinas daquela rede, porém, não se esqueçam que o servidor DHCP também, eu posso ter um roteador, né, que tem essa função de gerar, né, esses endereços IPs e distribuir na rede. Nesse caso aqui, eu tenho a figura de um servidor DHCP, e nesse caso aqui, vocês têm as seguintes características, né, você tem a rede 223.1.2.0/24, 223.1.0/24. Lembrando que é o /24? Classe C, né, então ele tem essa característica de falar aqui que é o /24, né, é uma característica dessa dessa classe, né, vocês têm aqui a figura do servidor, né, e essa figura do servidor distribuindo o IP para as demais máquinas, tá? Então, aqui você tem 223.1.2, 223.1.2.1, 223.1.2.2, né? E este cara aqui falando assim, ó, eu quero entrar na sua rede. Então, o que vai fazer? Ele vai fazer a conexão e fazer a comunicação em si. Então, aqui vocês percebam que eu tenho a rede 223.1.2.0, né, que é a rede, 223.1.3.0, quer dizer que essa aqui é essa minha rede maior, e essa 223.1.0/24, que é a minha outra rede. Aqui o meu cenário, né, onde eu tenho o meu servidor DHCP, né, onde ele vai fazer as solicitações, né, ele tem essa característica, por exemplo, onde vocês vão notar que eu tenho aqui meu servidor DHCP, de número 223.1.2.5, um detalhe importante, que é interessante vocês sempre lembrarem, um servidor, qualquer servidor na rede, ele nunca vai vai usar esse serviço de DHCP. Todo servidor numa rede, um servidor DNS, um servidor HTTP, toda vez que vocês falam de servidor, ele nunca vai fazer o uso do serviço DHCP. O servidor, ele é um cara que sempre vai ter o que a gente chama de IP reservado, quer dizer, que você vai lá e reserva na mão aquele serviço, aquele IP. Porque você jamais pode ter uma coisa dinâmica para uma coisa que deveria ser fixa, né? Então, os servidores da rede sempre vão ter IPs fixo. Então, aqui, por exemplo, o meu servidor DHCP 223.1.2.5, ele sempre vai ter esse IP, e ele vai distribuir IPs dinâmicos para as máquinas na rede. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, de um cara chegando ali na rede, ele vai falar assim, ó, eu quero solicitar, o que ele vai fazer? Uma coisa importante, que a imagem até me lembrou, é o seguinte, ele faz um broadcast, quer dizer, ele manda para todos os IPs da rede, o que a gente chama de descoberta, aquele DHCP Discover, onde ele vai falar assim, existe um servidor DHCP? Ele faz essa pergunta, né, ele questiona, né, existe algum servidor DHCP? Ele vai fazer essa solicitação e faz um broadcast para toda a rede. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a interação entre um cliente e, no caso, aqui vocês vão ter um cliente e um servidor, no caso, um servidor DHCP.
Eu estou fazendo a interação entre os dois. Porém, ele faz o conceito de broadcast. O conceito de broadcast significa que eu mando para vários, para todos os IPs da rede. É claro que eu mando para todos os IPs, só que só quem me responde são os servidores da DHCP que estão disponíveis naquela rede. Gente, geralmente é só um. Porém, o broadcast permite, por exemplo, se eu tiver um servidor sem fio e um servidor cabeado. Se eu estiver utilizando a rede sem fio, ele vai tentar achar um que preste esse serviço sem fio, tá? E um detalhe importante, se eu tenho 2 servidores DHCP na mesma rede, vai dar problema, tá? Então, o servidor DHCP, ele é único na sua rede, então você só pode ter um servidor ali ativo, né? Então, por exemplo, aqui ele fala que ele tem a origem, né, no caso 00, né, quer dizer, ele não tem, ele manda na porta, ele põe o destinatário, quer dizer, todo mundo, né, ele manda um pacote, o DP 67, na porta 67, quer dizer, ele não tem, a internet está 000, ele identifica aquela transação e manda um broadcast para todo mundo, né. O servidor DHCP responde aquela mensagem broadcast que ele recebeu, né, falando que eu sou um servidor DHCP, né, e ele, nesse caso aqui, faltou só um S aqui, sou um servidor DHCP, aqui está o endereço IP que você pode utilizar. Então, ele oferece aquele serviço ali, onde ele fala o seguinte, né, ele fala, ó, 223, ele fala qual que é o IP, o pacote que ele está devolvendo na porta 67, né, e, no caso, devolve para o destinatário com porta 68 em si. Ele dá o endereço, inclusive, de internet, né, e o tempo, né, o ID da transação, e o tempo, né, a vida útil daquilo que ele enviou para aquele cliente, né. Aí, não contente, o cara tem que aceitar, porque ele mandou, ele ofereceu, ele falou assim, vou pegar esse endereço IP. Aí, no caso, ele pega o endereço IP, né, faz a identificação da transação, a vida útil aceita, e o DHCP faz um EC, né, no caso, você tem esse endereço IP, e o endereço IP fica confirmado para aquele cara, né, então aqui agora, né, no caso, ele confirma o endereço IP, lembrando que esse aqui são as portas, né, os sockets para onde ele entrega, né, do protocolo UDP em si, né, origem e destino, entre a porta 67 para a porta 68, ele vai sempre indo e devolvendo, ele oferece, no caso, o IP, né, no caso, o tempo de concessão também, ele também oferece, no caso aqui, o endereço de saída do roteador, então ele oferece todas as informações necessárias ali, né. Então, aqui a interação, né, de modo estática, só para, principalmente para vocês verem impresso, porque daquela forma ali ele fixa, né, então ele faz sempre essa característica, onde vocês vão trabalhar dessa forma, ó, sempre pensem assim, ó, ele vem para cá, faz o que a gente chama de broadcast. Só que, claro, ele está fazendo um broadcast aqui, eu estou mostrando a interação com os servidores, ele manda um broadcast para toda a rede. Aí o cara fala assim, bom, eu sou um servidor DHCP, eu vou devolver essa oferta. Se o cara aceitar aquela oferta, ele vai falar, eu quero esse endereço IP, eu quero esse endereço IP, e o servidor confirma que o endereço IP é dele, por uma vida útil lá específica. Claro que ele fala quem que é ele, né, que é o servidor DHCP dele, né, no caso, né, que é o 223.125, né, lembrando que é o IP dele ali. Então, você tem essa característica, mostra também o endereço de oferta, e aqui, ó, esse aqui são os comandos, DHCP over, DHCP discover, DHCP request e DHCP back. Então, sempre são essas 4 interações que ele faz, e sempre usando os comandos, né, DHCP discover, para fazer o broadcast, DHCP over, para o servidor oferecer o IP,
para o cara aceitar, é o DHCP Request, que ele vai requisitar aquele serviço DHCP, e quando o servidor fecha que aquilo lá foi aceito, é o DHCP EC, né, é uma característica da parte de servidor de DHCP. O DHCP, ele é mais, né, que o endereço de rede, é uma coisa, um detalhe importante, não se esqueçam que o IP, ele não mostra só, ele não manda só o IP e a máscara de rede que ele vai estar trabalhando, né, ele pode, por exemplo, mostrar qual o roteador do primeiro salto, né, qual que é o que a gente chama de gateway, né, da nossa rede, quem é o cara que vai sair para saltar daquela rede. Então, ele oferece muito mais do que apenas o endereço IP. Então, ele leva um pacote de informações para aquele cara que está entrando na rede. Ele leva também uma coisa importante, que é o nome e endereço IP do servidor DNS, como mostrei no slide anterior, e a máscara de rede, né? Qual que na minha rede trabalha como fala? Qual da minha rede vai trabalhar, qual classe que eu estou trabalhando ali. Aqui eu tenho, no caso, o roteador, né, de servidor, pedindo um serviço, né, incorporado que a gente chama de incorporado no roteador, né, que nada mais é que um serviço que o roteador pode oferecer, principalmente os roteadores sem fio, tá, gente, eles têm essa característica de oferecer, né, o serviço DHCP para essas redes móveis, né. Então, eles fazem a solicitação, né, no caso, né, o DHCP, né, precisa do endereço IP, e ele vai e faz o primeiro salto, né, no caso, fazer o pedido do DHCP, né, então ele vai, passa por todas as camadas, né, e, no caso, passa através do protocolo UDP, né, na camada de transporte lá, e depois na camada de rede, na camada IP. Aí ele vai, passa, pega e envia a informação. O roteador, né, no caso, recebe a informação, né, ele pega aquela informação, o roteador o servidor da DHCP, na verdade, em forma de roteador, vai pegar aquela informação, né, vai falar assim, ó, pego aquela informação, eu aceito aquela informação, a gente chama de demux, né, mas é demultiplexar o pacote que ele recebeu, e devolver o EC, né, aquele EC que eu mostrei anteriormente, falo, ó, eu tô aceitando a sua oferta, envio para o meu roteador, e ele recebe o EC aceitando, né, aquela conexão e aceitando aquele IP que ele foi configurado, que ele foi aceito, né. Agora, o cliente vai saber o endereço IP, o nome do servidor DNS, aqui está um errinho, DSN, mas é DNS, o endereço IP do gateway, do próximo salto que ele precisa para sair da rede em si, tá. Uma coisa interessante que a gente também pode trabalhar, quando a gente está falando de blocos de endereço, né, principalmente quando a gente está falando de obter blocos de endereço IP. Toda vez que a gente tem esses blocos de endereço, principalmente para utilizar dentro da rede, né, você pode contatar seu ISP, que fornece endereços de um bloco maior, né, de endereço, que já vão estar alocados. Então, o que acontece? Você pode dividir, por exemplo, em blocos de endereços contínuos do mesmo tamanho, e eu posso trabalhar aí com 8 organizações que vão ser suportadas. Por exemplo, aqui ele mostra um bloco da organização 0, né, ele faz uma faixa de IP, organização 1, outra, organização 2 até a organização 7. Como que eu posso ter esses endereços IPs, né? Eu posso ter a partir de uma subrede daquele ISP, então eu tenho um bloco maior, né, onde eu faço outras subredes em cima daquela subrede. Aqui, nesse caso, aqui você mostra o ISP desse primeiro bloco aqui, 223.16.0/20, quer dizer que é um primeiro bloco. Dentro desse bloco, eu posso criar, né, o que a gente chama de subredes desse endereço IP maior, e fazer outras subredes para ter várias organizações, várias empresas juntas ali, tendo essa faixa de IP.
principalmente para prover, né, endereços IPs, principalmente endereços IPs válidos, tá? Então, o endereço que a gente chama de hierárquico, né, principalmente para o roteamento daquelas informações. Então, você tem aqui, você trabalha, por exemplo, envie-me qualquer pacote cujo endereço, tudo que começar com esse IP, né, lá na internet, ele vai trazer para essa ISP. Nesse caso aqui, tudo que tiver esse IP, né, ele vai falar, ó, tudo que tiver com esse IP pode trazer para minha subrede aqui. Dentro dessa subrede, Fly-by Night ISP, ele tem aqui várias organizações, né, cada organização com a sua faixa, né, de subrede diferente ali. Então, ele pega um endereço válido, grande, maior, e divide em vários subredes para poder, principalmente, fazer o que a gente chama de endereçamento hierárquico para prover bastante endereço IP ali na rede em si, né. Então, ele tem a característica, né, da definição, por exemplo, aqui ele está mostrando da organização 1, né, então, ele mostra o IP daquela organização específica, então, se você pode, por exemplo, falar, tudo que vier numa certa faixa, você envia para este cara, tudo que tiver uma certa faixa, você envia para um certo cara, porém, eu posso fazer alguma coisa específica, ó. Tudo que começa com isso, você vai me devolver. Então, eu estou falando uma rota específica para a organização 1 que tem essa faixa de IP aqui, que ele mostra aqui, tá? Então, ele tem essa característica, ou aqui nesse caso também, eu posso falar de um endereço específico desse cara, né? Então, eu falo, ó, tudo que tiver esse faixa de IP. Então, ou você faz de uma maneira genérica, ou você faz de um endereçamento específico. Uma outra característica importante, gente, esses blocos de endereço, né, é uma característica muito bacana que a gente pode trabalhar, porém, existe uma corporação, né, que é chamada ICANN, né, essa ICANN é ela que aloca endereços, principalmente endereços válidos, e ela que também faz o gerenciamento do servidor DNS raiz, então ela é responsável por isso, e também atribuir nomes de domínio, então ela também é uma característica que ela faz. É claro que a gente tem um negócio de registro, né, a Registro BR que trabalha com isso aqui, mas com certeza ela está ligada a essa ICANN, tá? Também resolve, ela que é responsável por resolver disputa de nomes, né, principalmente nomes de domínio, então ela que tem essa responsabilidade para ela ali, para ela trabalhar, principalmente para não gerar bagunça, principalmente que a gente sabe que o pessoal abusa bastante com relação a esse nome de domínio, né. Opa, gravação.